Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Professor Aprígio, para dar início a mais uma aula nossa hoje, que vai ser muito importante, um tema que tem tudo a ver quando a gente quer pensar em coisas que vão acrescentar, que vão somar para o teu saber. Então eu já peço a você que anota tudo que a gente vai falar, presta atenção, porque com certeza isso vai fazer diferença, vai tirar você, como eu sempre gosto de dizer, do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então eu vou pedir já para a produção já aumentar a próxima imagem. Por favor, produção, aumenta essa imagem aí. Pronto, perfeito, produção. As camadas da Terra. Só essa informação aí, eu deixo bem registrado isso, gente. Só essa informação já daria para a gente justamente finalizar a nossa aula. Mas claro que tem muito ainda para a gente construir, para edificar com você. Que é o quê? Qual o objetivo da nossa aula hoje? É edificar com você, é construir com você o quê? A compreensão. Você tem que compreender que as camadas da Terra são a crosta terrestre, guarda esse nome, crosta terrestre, e vocês vão ver que ela tem importância singular para a nossa história de vida e da história da vida de todos os seres vivos. O manto e o núcleo. Essas três camadas formam a composição do planeta Terra e possuem características distintas entre si. Dito isso, volta aqui comigo, produção, para que a gente não possa perder tempo. Então, eu vou pedir para que você metabolize, cristalize essas informações que estão aí nesse primeiro slide. E aí, para a gente não perder tempo, eu já vou pedir para que a produção abra essa imagem aí, para que o aluno possa vislumbrar, se apropriar desse conhecimento, que é o quê? Como a gente falou anteriormente, a gente tem o quê? A crosta terrestre, que você percebe claramente que é uma área de uma importância singular, ímpar, quando a gente fala de vida. O manto, que ele pode ser dito como manto superior e manto inferior. O núcleo externo e o núcleo interno. A gente vai falar de cada um deles de uma forma mais aprofundada. Volta aqui comigo, por favor, produção. Porque o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês possam se apropriar desses saberes de tal maneira que você possa ter um ambiente que possa te gerar inquietação, para que você tenha o teu senso crítico e reflexivo aprofundado com um assunto que tem tudo a ver com outras áreas do saber. Você vai perceber que esse conhecimento ele tem uma relação íntima, não só com o que fala no que diz respeito à ciência, mas outras áreas da ciência, como, por exemplo, a própria geografia, a própria questão histórica desse saber. Então, é um olhar que tem que ser transdisciplinar. É isso que eu te convido. Então, por favor, presta atenção e eu vou pedir já para a produção, já de cara, abre esse slide aí, por favor, produção, porque essa informação é importantíssima. A temperatura no interior da Terra. Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu sei que a maioria de vocês, usando o nosso doxa, o nosso senso comum, já se imaginou em algum dia fazendo um buraco e indo atravessar todo o nosso planeta e chegar em um outro lugar. Por exemplo, quando eu era criança, e acredito que a maioria de vocês pensava assim, se eu fizer um buraco aqui no Brasil, eu vou fazer esse buraco e chega até o Japão. Sinto em dizer para você que isso não é possível. E uma das razões tem a ver com a própria formação geológica, a própria formação do nosso planeta. Eu sei que muitos devem estar dizendo, mas professor, o senhor acabou de destruir toda a minha infância. Mas não se preocupe, pense que sempre pode piorar. Mas você está saindo de um ambiente de inquietação, de transformação do teu saber. Por favor, produção, abre essa imagem de novo aí, para que esse aluno possa visualizar isso com mais propriedade. Então a nossa crosta, né, a crosta terrestre, a gente percebe, aqui veja o desenho aí, esse recorte desse desenho que está esse corte aí que mostra as camadas da Terra, você vê. A gente teria na crosta dois grandes momentos, a chamada a crosta oceânica e a crosta continental. Se você perceber aí na imagem, você vê claramente que a crosta oceânica ela é mais fininha. Então isso não é homogêneo, tá? Já a crosta continental ela é muito mais grossa, está entre 30 a 80 quilômetros. Já a crosta oceânica, ela está em torno de 5 a 10 quilômetros. É mais fininha, porque é mais jovem, tá? Está ainda em processo de formação. Esse é um ambiente, gente, que está o tempo todo se transformando. É aquela máxima de Heráclito. Jamais poderemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque certamente nem você e nem o rio será o mesmo. Veja que momento filosófico tão relevante. Então, a nossa crosta, ela tem o quê? Uma espessura que vai variar, né? Quando a gente percebe a nível oceânico de 5 a 10, como a gente já falou, quilômetros no que diz respeito à crosta oceânica. Já quando eu falo da crosta continental, de 30 a 70. Né? Então, se você perceber, a gente já falou essa informação, mas eu acho que é relevante a gente ressaltar novamente, trazer luz para essa informação. E a temperatura média, presta atenção,
pode chegar até 400 graus Celsius. Gente, é muito quente. Mas fica tranquilo que você vai perceber que isso é apenas o começo. O começo de informações que vão transformar a maneira de tu ver o nosso planeta. E aí, ó, mais uma vez, produção, abre essa imagem aí. O manto. Ó, a profundidade chega até 2.900 quilômetros. A temperatura, gente, chega à marca de 4.000 graus Celsius. Mas olha, não se espanta não. Se você considerar o nosso núcleo, que aí ele está sendo apresentado para você, o núcleo externo, que ele tem uma profundidade inicial de 2.900 quilômetros e chega até 5.150 quilômetros, a temperatura passa dos 4.000 graus Celsius. É isso mesmo que você acabou de ouvir. 4.000 graus Celsius. É muito quente, gente. Isso é quase como você imaginar que você estaria bem próximo ou até mesmo no Sol. Sem exagero, viu, gente? Porque se você considerar o núcleo interno, ele tem uma profundidade que vai de 6.371 quilômetros. E a sua temperatura passa dos 5.000, vai de 5.000 até 6.000 graus Celsius. Isso é coisa comparada ao Sol. Então vê como essas informações são de uma relevância gigantesca para a forma de você metabolizar e entender esse saber, que tem tudo a ver com a forma como a gente olha o nosso planeta, a configuração, a formação geológica do nosso planeta. E aí eu vou pedir para a produção, mais uma vez, por favor, produção, abre essa imagem aí. Perfeito. Printa essa imagem se for preciso. Anota, faça o que for preciso, porque esse material já vai estar à sua disposição. Mas volta aqui comigo. O mais importante é que através dessas informações gere em você conhecimento para justamente você ser um agente de questionamento e de transformação do teu saber. E uma grande agente de todo esse processo é o teu professor. Então, se você tem dúvidas, não deixa passar. Questiona. Porque com certeza o professor ele é um grande curador também do teu saber. E aí, produção, eu já vou pedir para a produção já ir direto. Abre a próxima imagem aí. Por favor. Isso, perfeito. Então, análise das camadas da Terra. Então, vamos lá. A nossa crosta terrestre é a camada mais externa. Eu posso também chamar essa camada, gente, da camada da vida. Peraí, camada da vida? Sim, isso mesmo que você ouviu. Porque tudo que a gente entende por vida, seja a vida microscópica, a vida macroscópica, seja de uma bactéria, um protozoário, um fungo, um vírus, até um elefante, ou seja, a seres gigantescos, a seres multicelulares, você vai encontrar na crosta terrestre, que a gente conhece com outro nome também. Mas eu não vou dar spoiler, porque a gente vai aprofundar já mais um pouquinho sobre isso. E aí a gente tem o manto, que é dividido em dois grandes momentos. O manto superior, que a gente chama de externo, no caso ele tem na sua formação, né? Ele é formado por rochas sólidas, se liga nessa informação, tá? E tem o manto inferior, que ele é interno, e é formado por material pastoso, é onde vai ter a chamada, o magma, né? Onde vai ter uma estrutura que a gente conhece também quando a gente lembra de vulcões. Volta aqui comigo, por favor, produção. Você vai ver que isso aqui tem tudo a ver com coisas que diz respeito a terremotos, vulcões, a gente tem tudo a ver com placas tectônicas, derivas continentais. Então essas informações, gente, estão o tempo todo dialogando com outros saberes. Fica ligado, você tem que ser alguém que está o tempo todo tendo esse olhar altamente sistêmico e não fragmentado. A gente tem que ter um olhar, gente, onde essas informações, como diria Edgar de Morin no seu livro, Os 7 Saberes Necessários, né, para você justamente agregar esse conhecimento para uma educação, essa educação do futuro que Edgar Morin fala. Ou seja, esses 7 saberes necessários para a educação do futuro tem a ver com essa não fragmentação do teu conhecimento. Porque, gente, tudo isso está junto e misturado. A ideia é essa. Perfeito? E aí, abre de novo aí, por favor, produção. Como eu estava falando, ó, o manto interno, né, esse manto inferior, é formado por material pastoso, que são as rochas derretidas. Por quê, gente? Alta temperatura, e aí, ó, forma o magma. E aí você vai ter o núcleo, que é dividido em duas partes também. O núcleo externo, formado por ferro e níquel, e é chamada a parte superior. E o que é interessante, gente, volta aqui comigo, por favor, produção, que eu acho que é bem legal a gente pontuar essa informação, porque faz toda a diferença. Quando eu falo do núcleo externo, ele vai se encontrar numa forma líquida, tá? E aí você... Por quê? Por causa da alta temperatura. Mas tem um probleminha. Peraí. Quando eu entro já no núcleo interno, você vai ter também na sua composição níquel, né, e ferro. Mas é interessante que ele vai estar num estado
sólido. E por que isso? Já que o núcleo externo está derretido e a gente considera que o núcleo, a temperatura está muito maior. E a explicação é simples, gente. Para que o estado físico da matéria ou de alguns elementos possa se configurar de forma visível, tangível, que a gente possa dizer está no estado líquido, sólido ou gasoso, existe um outro fator que é importante, que é a pressão. Imagina a pressão que tem lá no núcleo interno, no centro da Terra, uma pressão gigantesca, que corrobora para que esse material se encontre no estado sólido. E com certeza, gente, no decorrer das nossas próximas aulas, a gente vai aprofundando mais e mais, porque isso vai ter relações com outros saberes. Dito tudo isso, eu vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide, para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. É bom saber. É bom saber o quê? Você pode estar se perguntando, Aprígio. Simplesmente, a litosfera ou crosta terrestre, superfície terrestre, né, é a camada externa, formada por rochas e minerais. E é na litosfera que se desenvolve a vida, como a gente já falou anteriormente, onde se desenvolve a vida dos seres humanos e de todos os seres, gente, que juntos com a natureza constrói o que a gente chama de quê? O espaço geográfico. Volta aqui comigo. Peraí, professor, mas não é aula de ciência, espaço geográfico? Gente, são ciências irmãs, são ciências que estão o tempo todo dialogando. Lembra o que a gente falou? A gente não está aqui para fragmentar esse teu conhecimento. A gente quer que você seja justamente esse agente de agregar esse saber. Por quê, gente? Como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. Poder não para apequenar o outro, mas sim para engrandecer quem está próximo de você, mas acima de tudo resgatar quem talvez esteja longe de você. Momento fofinho, momento cuti-cuti, momento filosófico. E aí, produção, abre a próxima imagem aí, que esse momento é um momento importantíssimo. E eu vou perguntar para minha amiga Bárbara. Bárbara, você já ouviu com certeza falar de uma coisa que é Viagem ao Centro da Terra. Tem até um livro, volta aqui comigo, produção, tem um livro muito famoso de um autor que eu acho que é quem ama ciência, quem tem um pouquinho de afinidade com a ciência, já ouviu falar, que é Júlio Verne. Tem vários livros dele. E tem um livro dele que é Viagem ao Centro da Terra. Tem até filmes que fizeram menção, releituras desse clássico da literatura mundial. Mas é interessante, gente, se a gente perceber, pelo que a gente já aprendeu, é possível fazer essa viagem ao centro da Terra? E aí fica bem claro que não é possível. Porque existem razões físicas, químicas e até mesmo, por que não, biológicas, que não permitiria que a gente fizesse esse tipo de viagem. Então, o livro, o filme é bem interessante no que diz respeito ao aspecto de ser um atrativo para a gente fazer esses questionamentos científicos. Mas o mais legal é a gente compreender isso a partir do olhar da ciência, a partir do olhar do conhecimento sistematizado através do que a gente chama na ciência da episteme, da epistemologia, né? Um conhecimento que seja devidamente concatenado, construído com argumentos sólidos e com rigor. Vamos lá então? Por favor, produção, eu queria mais uma vez reiterar a importância desse momento. Momento, você precisa saber. Então vamos para o nosso próximo slide. Por favor, produção, o buraco mais fundo da Terra. Eu tenho certeza, e agora eu sei que ela sabe, qual é o buraco mais fundo da Terra. E aí você pode se perguntar, o homem já tentou fazer essa viagem? Sim. E é engraçado, volta aqui comigo, produção. É engraçado que no período da Guerra Fria, né, existia dois grandes blocos, o bloco socialista, o bloco capitalista, onde tinha os Estados Unidos, né, representando o bloco capitalista. Veja, a gente fazendo esse intercâmbio com história, com geografia, mas é ciência. E a gente não precisa fragmentar, gente. É bom que eles estejam juntinhos. É a gente entender que existia uma corrida espacial nesse período da Guerra Fria, e aí entre Estados Unidos, né, no caso como grande representante desse bloco, a Rússia, que está tão aí à luz do noticiário, né, Rússia, Ucrânia, mas eu vou me deter a esse aspecto da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, lá na década de 70, começaram a fazer esse buraco, que é o chamado buraco da Península de Kola, que fica onde? No Ártico, numa estação que hoje não está mais em funcionamento. E aí eu vou justamente reforçar para vocês. Então, esse buraco, o buraco mais fundo do mundo, é o buraco de Kola. Só para vocês terem uma ideia, gente, ele tem nada mais nada menos 12 quilômetros de profundidade.
Ah, você pode estar se perguntando, mas peraí, 12 quilômetros? É só a gente comparar, gente. Dentro da profundidade do oceano, a área que é mais profunda está em torno de 10, menos de 11 quilômetros. O buraco de cola é mais profundo ainda. Mas qual foi o legado que foi deixado tecnológico ao se fazer esse movimento, ao se fazer esse tipo de ação? Um ganho tecnológico. Por quê, gente? O buraco de cola permitiu que se fosse criado técnicas e tecnologias que são usadas até hoje, por exemplo, para perfurar poços de petróleo. Então, tenha certeza, gente, que mesmo que aparentemente aquilo parece ser um fracasso, sempre tem um legado que é saudável, positivo, dialético, dialógico, porque sempre tem seus prós e seus contras. Então, a gente está aqui justamente para abrir tua mente. Que todo movimento, por mais negativo que ele possa, no primeiro momento, fenomenologicamente, aparentemente possa ser, a gente depois percebe que não. Tem coisas positivas. Há sempre algo de bom naquilo que é ruim, mas também eu queria chamar a atenção que aquilo que também parece ser bom o tempo todo, pode também ter coisas negativas. E eu já vou pedir para a produção mostrar, abrir a próxima imagem, só para vocês terem uma ideia. Ó, isso aí são algumas áreas que a gente percebe que tem áreas de profundidade. Então, quando eu pego ali o buraco de cola na antiga União Soviética, que a gente conhece como Rússia, lá nesse centro, né, lá no Ártico, né, onde fazer esses experimentos não está se fazendo mais, a gente percebe que ali está em milhas, né, mas isso em quilômetros dá em torno de 12, um pouquinho mais ou menos isso, mas 12 ponto alguma coisa. Pensa nisso. E eu convido a você, volta aqui comigo, produção, e eu convido a você a fazer uma pesquisa usando o YouTuber, usando o próprio Google, né, o oráculo do século XXI, para aprofundar o teu saber com relação a essa informação. Fica a dica aqui, aliás, fica o convite para que você saia desse ambiente talvez de não inquietação para um ambiente de inquietação, para te levar ao quê? A um ambiente de excelência. E aqui vou pedir para a produção ir para nossas referências, abre essa imagem aí. Por favor, produção, volta aqui comigo. Já vou pedir para a produção justamente chamar a atenção de vocês, e aqui deixando claro, que esse momento, gente, esse momento aqui, essa câmera aqui, né? Essa, perfeito. É porque eu sempre confundo, gente. É muitas câmeras, é muitas pessoas. Eu queria já registrar aqui meu muito obrigado a todos da produção, porque esse trabalho é para você, aluno, mas só é possível por causa do trabalho dessas pessoas que estão aqui atrás. E eu não podia deixar de registrar também o meu muito obrigado à Bárbara, porque com certeza ela também é um grande agente desse ambiente, ela é uma grande atriz para que tudo isso aconteça. Então, eu gostaria de registrar, gente, que tudo isso é feito para você, aluna e aluno. Por quê, gente? A gente não veio aqui para construir muros, mas sim para o quê? Construir pontes, e pontes com você. Um beijão, tchau, 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 tchau. Até a próxima aula. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Tchau.